voltou a pedir socorro de novo, aí a mãe da Débora me tirou dali de perto do rio, mais para longe, com aquele desespero, grito e grito, pedindo para ele voltar, pedindo para ele, volta, filho, volta, volta. Mas... Porque eu tava, tipo, abraçada nele e ele me puxava para baixo. Ele tava descendo e eu não conseguia, com a força dele, como ele tava se batendo, eu não conseguia fazer, tipo, que nós dois subisse de volta, né? O homem chega com a corda e segura Débora para ela não se afogar e em seguida a afasta do meio do rio. Ele afundou de vez, daí todo mundo desesperado ali, procura dele, grito e gritando. Daí eu gritei para o bombeiro para vir para cá, só que da onde nós estava não se enxergava lá a guarnição do bombeiro. O local onde Alex afundou no rio fica distante da guarnição do Corpo de Bombeiros. Mas os banhistas começam a gritar para que o pedido de socorro chegue até eles. Então o pessoal começou a gritar, o pessoal que estava na outra margem escutou e foi vindo até chegar ali onde a gente estava. O bombeiro Beccari ouve os pedidos de socorro. Rapidamente ele sobe no jet ski e parte para verificar o que está acontecendo. Peguei o jet ski, fui até lá no caso, só que não tinha consciência do que estava acontecendo, devido realmente pela distância e pela informação, que só falaram que o pessoal estava chamando, a gente viu que o pessoal lá estava gesticulando e... Alex perdeu os sentidos. Afogado no fundo do rio, está prestes a morrer. Durante o afogamento, a pessoa aspira muita água que encharca os pulmões, causando asfixia, inconsciência e até a morte. O afogamento é a quarta causa de morte acidental em adultos e uma das 3 principais em crianças. Por ano, acontecem 500 mil afogamentos no mundo. Entre os adultos, metade dos acidentes está relacionado ao consumo de bebida alcoólica, enquanto na infância, o afogamento ocorre por falta de vigilância dos pais, falta de conhecimento do local de mergulho, excesso de confiança e exaustão ao nadar são outros motivos que provocam esse tipo de acidente. Caso faz uma submersão e não é resgatado num tempo hábil, né? Geralmente a pessoa evolui com óbito. E às vezes por essa diminuição da oxigenação cerebral, dependendo das áreas cerebrais em que aquelas células são lesadas permanentemente, vai ter determinadas sequelas, sequela motora, de visão, de fala, dependendo da área cerebral onde aquelas células foram afetadas e não tiveram uma recuperação. O bombeiro chega rapidamente ao local do afogamento. Ele procura se informar sobre o que aconteceu e o lugar onde Alex foi visto antes de afundar pela última vez. Então, chegando no local lá, daí que fui informado realmente que havia um afogamento naquele local. E no momento que ele chegou, o bombeiro até nós, e eu apontei, digo, ó, dessa direção. O bombeiro Beccari mergulha à procura de Alex. Aí informaram o local, fiz um primeiro mergulho. Nesse primeiro mergulho, o mergulho um pouco agitado ainda, um pouco afoito. E eu estava num local mais superficial ainda, uma parte não tão profunda. Fiz um mergulho ali, logo cheguei no fundo e já subi novamente. Alex não foi encontrado. Os minutos passam e a esperança de que ele ainda esteja vivo é muito pequena. Aí ele mergulhou. Aí quando ele mergulhou, ele não achou nada, ele voltou de volta, né? Mas o bombeiro não desiste e mergulha mais uma vez em busca de Alex. Perguntei novamente pro pessoal o local exato, informaram que era por ali. Eu tomei por iniciativa própria adentrar mais ao rio e procurar um local mais profundo, né, para fazer o segundo mergulho. O soldado Beccari nada à procura de Alex. As águas turvas do rio Uruguai dificultam a busca. Fiz o segundo mergulho e lá embaixo, água turva, correnteza do rio, tudo complica um pouquinho, então me segurei numa pedra lá embaixo
creio eu, aproximadamente 3 metros a 4 metros de profundidade, não tem como precisar o exato local. Eu observava direito, só aquela água turva, tu só vê o fundo, assim, as pedras e tal. O bombeiro finalmente localiza Alex. Aí quando eu olhei pro lado esquerdo, minha esquerda no caso, eu enxerguei um vulto branco, uma imagem branca, assim, sem muita definição. Me aproximei desse vulto, e aí sim, quando eu cheguei próximo a ele, eu percebi que era o Alex, né, que estava lá praticamente sem vida, né, estava lá imóvel no fundo do rio. A aparência de Alex impressiona o experiente bombeiro. O rapaz parece estar morto. Bom, o Alex, ele estava no fundo do rio, apoiado a uma pedra. Ele estava em decúbito ventral, que seria o peito voltado pro chão, né? Imóvel, era praticamente uma pessoa morta, né? Os olhos abertos, a boca aberta. E uma pessoa morta, realmente, sabe? Sem esboçar nenhum sinal de vida mesmo. Rapidamente, Alex é levado para fora d'água. Peguei ali, realmente, já na hora, ali já peguei, me impulsionei para cima. Chegando à superfície da água, tinha um senhor que estava com uma corda amarrada à cintura. Se aproximou até mim, eu entreguei o Alex a ele e o pessoal que estava na margem puxou essa corda. Ele saiu, ele estava roxo, ele estava morto, os olhos dele que nem um cadáver mesmo. Assim que chega à margem do rio, o bombeiro examina Alex. Aí eu fiz a primeira avaliação, que seria constatar os sinais vitais, e é onde eu constatei que não havia. Ele estava em parada respiratória e cardiopulmonar. Ele estava esboçando uma pele azulada, né, cianose por todo o corpo, extremidades, todo o corpo dele estava azul e as pupilas dilatadas. E ele, deitado, morto, preto. Porque ele estava com os olhos abertos, a boca aberta, tudo roxo, preto. Sozinho e sem nenhum equipamento de apoio, o soldado Beccari faz uma respiração boca a boca na tentativa de ressuscitar Alex. Foi feitas as primeiras ventilações, devido à falta de equipamento também, não tinha equipamento, foi feito boca a boca mesmo, né? Fiz as duas primeiras ventilações de segurança, não voltou a respirar. Eu dei início aos procedimentos de massagem cardíaca. Filho de volta, meu Deus, traz meu filho! Ele fez a ventilação boca a boca ali e massagem no peito, né? Alex não esboça nenhuma reação aos procedimentos de ressuscitação. Beccari começa a ficar sem esperanças de salvá-lo. O bombeiro deu ele morto para nós, não tem mais o que fazer. O guri, o rapazinho foi, disse, não tem mais o que fazer. Uma enfermeira que passava pelo local, ao ver as pessoas em torno de Alex, se aproxima e oferece ajuda ao bombeiro. Ela perguntou se eu queria o auxílio dela, né? Eu disse com certeza, ela me ajudou, ela ficou fazendo as ventilações e eu fazia a massagem torácica, massagem cardíaca, no caso. Com o auxílio da enfermeira, o bombeiro tenta mais uma vez salvar a vida de Alex. Mas, mais uma vez, não há sucesso nas manobras. Daí o bombeiro deu uma olhada, o enfermeiro olhou pro olho dele, olhou para mim, disse, não tem mais nada a ser feito. Diz ele, você foi. Daí foi a hora que eu pedi para Deus que me devolvesse meu filho, que é o único filho que eu tenho. No momento que eu vi ali, eu pensava comigo, digo, agora é só um milagre. Está morto, só um milagre. Agora nós dependemos de Deus. Como que por um milagre, após aproximadamente 17 minutos sem respirar, Alex esboça uma reação. Beccari e a enfermeira retomam os procedimentos. Naquela hora ele deu tipo uma rotada e ele jogou um pouco de água para fora. Daí o bombeiro não desistiu. Aí ele continuou, mesmo para ele. O bombeiro e a enfermeira conseguiram tirar mais água dele. Para um ser humano, após ficar 5 minutos sem respirar, o normal é que ele fique com sequelas graves caso não morra. O atleta brasileiro Elon Constantino detém o recorde sul-americano de apneia estática, ou seja, ficou sem respirar debaixo d'água por 6 minutos e 25 segundos. Me informaram que fazia em torno de 7 minutos que ele tinha sumido, certo? O tempo do acionamento, o tempo de
do deslocamento, chegar lá no local, perguntar o que estava acontecendo, fazer o primeiro mergulho, retornar, fazer o segundo, aí sim encontrar ele, tirar da água e fazer os procedimentos, eu acho que